Bom dia, esse é o seu Comece Bem o Seu Dia, um projeto devocional da nossa família para sempre, para sua casa. Olha, já curta esse vídeo no começo já. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que você sabe que vai precisar dessa palavra. E hoje eu quero conversar com você sobre processo. Olha só, a palavra é processo para você nessa manhã. Talvez você está aqui e está passando por um processo. Seja ele um processo na vida sentimental, na sua vida profissional, seja ele um processo na sua vida familiar, seja ele um processo na vida do trabalho, seja ele um processo na organização de algum trabalho que você está fazendo, eu não sei, mas a minha a minha intenção aqui é ajudar você com esse tema sobre processo. E você sabe uma pessoa que dá um banho em nós falando de processo? Você sabe uma pessoa que nos dá exemplos falando sobre processo? Sabe que o nome dele é José? Sabe que José viveu a vida dele passando. A vida de José foi um processo. Se você olhar, a vida de José foi um processo. Meu Deus. Estudando a vida, olhando, ouvindo as pregações, você entende que a vida de José foi um processo contínuo. Sabe o que é processo contínuo? Olha só, a vida de José, lá em Gênesis capítulo 37. Vamos ler comigo, você que tem a oportunidade. Se você está na academia, se você está no trânsito, se você está no carro, acompanhe comigo a leitura de Gênesis 37, 23. E aconteceu que quando José havia chegado, os seus irmãos, eles despediram de José de sua túnica, a túnica de muitas cores que estava nele. E eles tomaram e lançaram em uma cova, e aconteceu que estava vazia, e não havia água nela. Você sabe o que acontece aqui nesse contexto? José é pego, depois de contar o sonho, e José, então, os seus irmãos tramam contra ele. E a trama contra José foi: vamos ter que eliminá-lo, porque o sonho dele é muito grande. Então os irmãos têm a brilhante ideia de pegar José, arrancar a sua túnica, porque teriam que levar até seu pai, dizendo a ele que um animal selvagem o havia matado. Mas só que eles não mataram José, jogaram José dentro de um poço. Ei, meu querido, quero conversar com você que está vivendo um processo. E às vezes não é um processo como José passou. Você não foi pego fisicamente, jogado dentro de um poço. Mas talvez espiritualmente, talvez mentalmente, talvez você foi agredido na sua integridade mental, com palavras, com frases, dizendo para você: você não vai ser nada, eu não aceito você como filho, eu não quero você, você é um imprestável, você não vai dar nada na vida, você não vai tornar em nada. Meu querido, eu quero falar com você que ouviu uma palavra e passou por um processo doloroso na sua vida. Sim, um processo doloroso. Um processo de palavras. Foi uma separação que trouxe sequelas para você e hoje você não consegue viver feliz porque uma separação determinou o que seria para o resto da sua vida. E eu quero profetizar na sua vida, falando sobre processo. Aquele período em que você viveu na sua vida não pode determinar o que você vai viver de hoje em diante. Não pode. Nós vemos testemunhos de diversas pessoas que passaram desilusões e resultados negativos, mas que, ei, meu querido, deram a volta por cima, contaram com o auxílio de Cristo e hoje vive uma vida maravilhosa. Você também pode ter esse futuro, depende de você. Não é o que falaram de você, não é o que você ouviu, é o que você vai fazer a partir de hoje com aquilo que você ouviu. Meu querido, pegue essa força que tentou te parar e faz ela te movimentar para mais longe. Você quer um processo pior do que José para se inspirar nele? Então levante dessa cama, levante-se desse sofá, levante-se desse estado de espírito abatido e caído que você se encontra. Amado, jogue uma água no rosto, ó, vai para cima, você ainda tem vida. Você precisa viver, você precisa caminhar. Ei, o resultado que Deus pode reverter na sua vida é muito maior do que aquele que você viveu no passado.
Aquilo que Deus tem preparado para você sentimentalmente. Ah, pastor Gerson, mas eu vivi isso e fui desiludido, fui traído, eu fui roubado. Meu querido, Deus tem um futuro de bênção para você. Largue o que foi no passado e queira viver uma vida nova. Sabe o que aconteceu com José em Gênesis 37, a partir do versículo 23 e 24? E eles tomando, lançaram numa cova. Eles pegam o irmão deles, era irmão de sangue. Você imagina o que o povo faz aí fora, o que o mundo faz aí fora. Se os próprios irmãos pegaram ele e jogaram ele numa cova. Ei, meu querido, o que você ouviu não é maior do que o propósito que Deus tem na sua vida, amém? O que você ouviu não é maior do que o lugar em que Deus já planejou que você vai chegar, amém? Eu quero profetizar na sua vida, no dia de hoje, que aquilo que Deus prometeu para você está de pé. Meu querido, essa devocional é uma devocional profética na sua vida, falando sobre processo. E o processo que você viveu não determina o resto da sua vida, não. José foi julgado em um poço. José parecia o quê? Ter ganhado tudo. Parecia que ali era o começo da vida de José. Parecia que ali estava mil maravilhas. Não. Aquilo parecia que José tinha perdido tudo. Imagina comigo uma pessoa no fundo do poço. No fundo do poço não tem como olhar para baixo, você vai olhar para cima. Olhe para cima. Olhe para o alto. Existe um futuro para você, meu querido, não está tudo perdido. Ah, pastor, mas está tudo perdido para mim. Quem falou para você? A sua mente falou para você. Alguém falou para você. Em Cristo eu quero profetizar na sua vida que todos os dias existe algo novo para você viver. Então parecia que José tinha perdido tudo. Mas o fundo do poço, ele é doloroso, sim ou não? Sabe aqueles dias que você está no fundo do poço? Sabe aqueles dias que os resultados negativos parecem ser maior que as suas forças? Sabe aquele dia que você saiu para vender muito e não vendeu nada? Sabe aquele dia que você preparou a peça e estava tudo certo nos seus planos, mas que alguma coisa aconteceu que saiu fora do plano e você teve um resultado negativo naquele processo? Eu estou falando desse dia. Eu estou falando do dia negativo e do dia doloroso e que chega até você e você não planeja, mas que chegou uma fala, alguém falou para alguém que chegou até seu ouvido e isso te paralisou. Alguém falou para alguém que chegou até a sua casa que você não iria dar certo, que... Não, meu querido, olha aqui, acorda, a vida está passando, os anos estão passando e basta você e você precisa determinar esse futuro para você. Então, olha só, o fundo do poço pode parecer doloroso, mas ele é um ponto de partida para que você viva um novo. O fundo do poço é um ponto de partida para você viver um novo. Pastor Gerson, mas você não sabe o quanto foi doloroso fechar a loja. Olha, você não sabe o quanto foi doloroso eu pedir as contas. Você não sabe o quanto foi doloroso eu ter sido mandado embora. Você não sabe o quanto foi doloroso eu fechar uma filial. Você não sabe o quanto foi doloroso. Eu sei, meu querido, que essas frases, o quanto foi doloroso, eu já ouvi algumas vezes para alguém. Eu posso até não ter a noção vivendo na pele, mas eu já vivi ao lado de alguém que passou uma decepção enorme na vida, mas que com o auxílio de Deus, ele deixou os resultados negativos de lado e olha, partiu para cima e Deus o ajudou a reverter o quadro. Meu querido, não está tudo perdido para você. Eu estou falando hoje sobre processo. E se você passou um processo doloroso na sua vida, isso não significa que esse processo é eterno. Meu querido, talvez você está passando por um processo de uma prisão. E essa prisão pode ser uma depressão, essa prisão pode ser uma crise de ansiedade, essa prisão pode ser uma crise de pânico que não deixa você andar, não deixa você caminhar, mas você precisa levantar desse lugar que você está. Olha, a prisão pode ser você está dentro de um palácio aprisionado por prisões na mente. Você pode ter uma linda de uma casa, você pode ter um belo de um carro, mas a sua mente está aprisionada a uma palavra, a uma frase dita há 7 anos atrás, 10, 15 anos atrás, 13 anos atrás. Meu querido, eu não sei quanto tempo você está aprisionado nesse processo, mas se você quiser, a partir de hoje, dar um basta nisso, você pode. Meu querido, você pode.
Você pode. A Bíblia fala para nós que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Quando parece que está tudo parado, tudo estagnado, não está acontecendo nada, Deus ainda está te movendo para o processo. Talvez a porta que Deus fechou permitiu que seja fechada, seja uma porta pequena, para que você possa entrar em uma porta maior. Talvez a porta que você fechou não era o local ainda que Deus tinha preparado para você. Amado, existem vários processos. Quando parece que está tudo parado, é o momento em que Deus está te movendo para um processo ainda melhor e maior na sua vida. Deus usa o fundo do poço como ponto de partida para grandes vitórias na sua carreira, na sua vida profissional, no seu ministério. Os processos e os embates da vida não determinarão os resultados que Deus tem no coração dele para você. Meu amado, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo e eu quero fazer uma oração pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, essa vida que acompanhou esse vídeo até esse momento e está passando por um processo doloroso e difícil, que o Senhor vai ao alcance dela, o auxilie, Pai, nesses dias difíceis e mostra a ela, Pai, mostre a ele que existe um dia de sol depois de um dia de trevas e de chuva. Pai, no nome de Jesus, o abençoe nesse momento e o possibilite a viver um resultado inédito na sua vida para a glória de Deus. Meu querido, que Deus te abençoe, que você tenha um dia, uma tarde e uma noite abençoada. Não sei qual horário que você está vendo esse vídeo, mas sinta-se abençoado em Cristo Jesus. Amém.